Pessoal, então a gente vai falar agora de lesão medular, tá joia? Vamos passando passo a passo, tem coisas que têm que ser decoradas e coisas que têm que ser entendidas, e não podemos sair com dúvida dessa parte, tá bom? Então, aqui está a medula, né? Algumas coisas que sempre a gente tem que lembrar da medula é que essa estrutura que vocês estão vendo é a estrutura base. Então, a medula, gente, que é o que está em laranja, ela é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central, certo? Certo, né? Está localizado dentro da meninge e envolta ali, né, pelo canal vertebral, pelas vértebras. Da medula emergem os nervos, então, que vai aqui para o sistema nervoso periférico. E existe, então, esse papel da medula, que é um papel muito de fazer a ligação do que está para cima, né, do encéfalo, com o músculo, que é o que está para baixo. É sempre importante lembrar, limite superior da medula é o bulbo, para cima da medula está o bulbo. Ou, né, a gente pode colocar que é o forame magno, pode aparecer nas provas, que é a parte óssea. Limite inferior da medula, onde ela termina. Então, aqui eu vou puxar para ficar melhor, entre as vértebras L1 e L2. Então, a medula não ocupa todo o canal vertebral. Ela não cresce como as vértebras, as nossas vértebras crescem mais do que ela, tá? A gente tem raízes que emergem. Uma outra característica da cervical, emergem 8 raízes, embora a gente tenha 7 vértebras. Nos outros segmentos, segue o número de vértebras. Então, na torácica, a gente tem 12 vértebras, 12 raízes, na lombar, 5 vértebras, 5 raízes. Mas na cervical é diferente. A pontinha da medula, essa parte final da medula, é chamada de cone medular, tá? É a parte mais baixa que a gente tem. E nesse espaço aqui, ó, de L2 até o sacro, né? Então, até a parte aqui que faz a ligação do sacro, é uma parte onde ficam raízes nervosas só, não fica a medula mesmo, a medula já acabou. Então, essa parte aqui, ela é chamada de cauda equina. Então, só para a gente começar, né, esses são alguns pontos importantes. Vamos lá, gente, quando a gente tem uma lesão medular, tá, e a gente vai falar da lesão medular agora, a gente não vai falar de síndrome a gente vai falar depois. Quando a gente tem uma lesão medular, a gente vai ter um dano, tá, uma injúria, uma perda, de certa parte da medula. Então, em um determinado ponto, essa medula foi lesionada. Pode ter acontecido por N motivos, mas aconteceu. E aí, então, o que que acontece? Acontece uma desconexão, tá? A gente tem que entender que desse ponto da lesão para cima, o paciente, ele é normal. Então, do ponto da lesão para cima, tá tudo ok, tá tudo certo, tá? E do ponto da lesão para baixo que a gente tem o problema. Do ponto da lesão para baixo, é que a gente vai ter algumas manifestações, tá? Então, olha só, o comportamento que a gente vai ter nos segmentos desse ponto para baixo é o que é diferente. É aqui que vai aparecer os sintomas da lesão medular e as suas consequências. Agora, observe o seguinte, gente, do ponto de lesão, a gente tem esse ponto de lesão aqui, para baixo vai perder essa conexão, mas as estruturas estão preservadas. Então, vocês continuam vendo aí, né, a raiz saindo da medula, você continua vendo as vértebras, você continua vendo o cone medular, você continua vendo a cauda equina. O que que aconteceu então? O que aconteceu é a desconexão, e essa desconexão vai gerar problema, porque a gente, para ter controle do movimento completo, a gente precisa dessa comunicação preservada, tá? Então, esse aqui é o
pontapé inicial para a gente entender lesão medular. E aí a gente vem agora com determinadas regras, com determinadas definições, tá? Então, o que eu vou falar para vocês, gente, está descrito principalmente num artigo, que é um artigo que é uma recomendação mundial para o entendimento da lesão medular, que é o artigo da ASIA, que eu vou mandar para vocês e eu recomendo que vocês façam a leitura desse artigo na íntegra. É uma coisa muito importante, tá joia? E aí a gente tem lá algumas regras, algumas normas, algumas definições. Então vamos lá. Lesão medular, né, ou trauma raquimedular, vai ser uma lesão, uma injúria que afete, que não é o que afeta a medula, dentro lá do canal vertebral que a gente viu, tá? Essa lesão, gente, ela pode ser uma lesão completa ou uma lesão incompleta. Então, só para a gente entender, é como se eu tivesse, por exemplo, a medula aqui, tá? E aí eu pego e faço isso aqui. Eu corto completamente ela, né? Eu rompo todo um segmento dela por completo. Isso aqui vai caracterizar uma lesão completa. Mas eu posso ter, gente, diferentes graus de lesão, tá? Então, nesses exemplos aqui, eu teria lesões incompletas. Mas, assim, as estruturas da medula, elas são muito pequenas, e mesmo no exame de imagem, a gente não consegue ver isso aqui que eu estou mostrando para vocês, só para a gente entender. Então, para definir lesão completa e lesão incompleta, a gente tem regra também. E essa regra aqui vai ser uma regra importante que a gente já vai falar e que a gente tem que decorar, tá? Então, isso é importante. Uma outra característica que a gente tem, dependendo do nível onde essa lesão aconteceu, eu posso ter uma paraplegia ou uma tetraplegia. E aqui a gente também tem regra para isso. E a gente tem que tomar cuidado, tá? E obedecer essa regra, que a gente também já vai ver. E o outro ponto que a gente vai citar agora no começo e vai explorar mais tarde é que, beleza, eu posso ter a lesão medular, que vai se encaixar nisso tudo que a gente vai falar nesse primeiro momento, mas eu posso ter síndromes medulares. Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinal e sintomas que se manifestam sempre do mesmo jeito. Então, a síndrome a gente estuda à parte, tá? Nesse momento, a gente vai ver as regras gerais do TRM, do trauma raquimedular, da lesão medular, como um todo, seja ela completa ou incompleta, mas não sendo uma síndrome, tá? Deixa a síndrome para daqui a pouco, cenas do próximo capítulo. Então, vamos às regras, tá? Então, a lesão medular, ela é, né, definida pela ASIA, como eu disse para vocês, que é a nossa referência principal, como a perda da função motora, sensitiva, anatômica, abaixo do nível da lesão. Então, abaixo desse nível aqui, onde houve essa lesão, a gente vai ter perdas ligadas a essa injúria que a medula sofreu, tá? A definição dificilmente é perguntada em concursos, aqui é só para a gente caracterizar. A regra da lesão completa e incompleta é essa aqui e tem que decorar. Então, assim, como eu disse, a gente pode ter uma lesão que pega o todo ou pode ter uma lesão que pega determinada parte. Ok. Não tem como eu ver isso no exame. Não tem como a gente fazer um desenho que nem esse que eu fiz aqui e pronto. Para a gente definir se a lesão é completa ou se ela é incompleta, gente, a gente tem que estudar duas coisas que estão ligadas à medula. A gente tem que estudar a função motora, porque uma das coisas que a medula faz é transmitir, né, passar a função motora aí ao longo do seu caminho, e a gente tem que estudar a função sensitiva. Então, para a gente descobrir, né,
Se a lesão é completa ou incompleta, para a gente descobrir o nível da lesão, para a gente descobrir todos os detalhes, a gente tem que estudar a função motora e a função sensitiva, porque só olhando no exame eu não consigo ver, tá bom? E aí surge, então, as definições. Então, vamos decorar. Se não decorar agora, depois tem que repetir, 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 mas isso aqui tem que estar fixo na cabeça. A lesão completa é quando não tem função motora e sensitiva abaixo do nível e, detalhe, incluindo os segmentos sacrais. Então, o que determina uma lesão ser completa ou incompleta, gente, é a presença de função motora ou função sensitiva quando a gente fala dos segmentos sacrais. Aí você fala assim, mas qual que é, né, a importância, como é que eu sei isso? Então, os segmentos sacrais é esse que está na pontinha da medula, que eu falei para vocês, no cone medular, especialmente os segmentos S2 a S4, e eles estão ligados, gente, a controle esfincteriano. Então, assim, para a lesão ser completa ou incompleta, a gente tem que estudar qual o impacto disso na continência do paciente, no controle esfincteriano que ele tem. E essa é a regra, tá? Então, vamos de novo. Na lesão completa, não tem função sensitiva e motora, não tem nenhuma das duas, abaixo do nível, incluindo os segmentos sacrais. Já a lesão incompleta, adivinha só, a função sensitiva ou motora, não precisa ser as duas, uma ou outra, abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais. Então, isso vai ser investigado a partir do controle esfincteriano, da continência urinária e de alguns reflexos que são testados. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é decorar a regra. A gente vai trabalhar um pouquinho com ela ao longo da aula, mas já vai guardando aí, tá? Uma outra definição importante é o que difere paraplegia de tetraplegia. Então, gente, não vamos pensar que paraplegia pega só a perna, tetraplegia pega a perna e braço completamente. Não, a definição é: a tetraplegia é a lesão que acomete os segmentos cervicais da medula. Então, se o paciente é C1, que nem tem esse nível, né? C2, depois a gente comenta, C3, C4, C5, C6, C7 ou C8, se ele teve um nível medular cervical, ele é tetraplégico. Agora, se a lesão acometeu os segmentos torácicos, lombares ou sacrais, aí a gente tem uma paraplegia. E isso aqui, gente, vai de T1, tá? Até S4, S5, que é a pontinha lá final da medula. Então, para ser paraplegia, pode ser T1, T2, T3, T4, T5, L1, L2, L3, mas isso que a gente tem que diferenciar também, tá? O tetraplégico é aquele que teve lesão nos segmentos cervicais. Aqui é só para constar a principal causa de lesão medular é acidente de trânsito, tá? Fisiopatologia, então, normalmente a gente tem lesão primária e secundária. A lesão primária é resultado direto do trauma, do impacto, da vértebra quebrada, do que aconteceu ali, que acabou lesionando a medula, e secundariamente vai ter uma série de eventos bioquímicos, né, de processo inflamatório, de hipóxia secundária, que pode durar horas a meses e que pode ainda levar a mais perda celular, a mais morte, tá? Tratamento base hoje de lesão medular, quando o paciente chega no pronto-socorro, gente, é dar altas doses de corticoide imediato. Então, esse é o tratamento. Essas altas doses, elas devem ser dadas nas primeiras 8 horas pós-lesão para ter os menores impactos, né, efeitos secundários possíveis. Mas o dano que o acidente ali causou no momento já é a lesão primária.
a gente só tem que pensar, né, que dependendo do serviço, do socorro que essa paciente tenha, que esse paciente tenha, pode aumentar ou diminuir esses danos. Sinais e sintomas, como eu disse para vocês, gente, acima do nível normal, abaixo do nível, o que pode acontecer? Então, essas são as principais categorias. Paralisia ou paresia, que é a perda de força muscular, anestesia ou hipoestesia, né, a alteração da sensibilidade. Presta atenção nisso. Hiporreflexia, que se torna hiper, hipotonia, que se torna hiper, clonus, bexiga neurogênica, complicações. Então, aqui são, né, os principais conjuntos que a gente tem de sintomas que a pessoa vai manifestar abaixo do nível da lesão. Então, na musculatura, nos órgãos, nos sistemas que estão abaixo. Por que que aqui aparece, né, hipotonia, depois hipertonia, hiporreflexia e depois hiperreflexia? Porque em toda lesão medular, a gente tem no primeiro momento uma fase que chama fase de choque medular. Nesse momento de fase de choque, eu sempre falo para esses pacientes, quando eu encontro ele nesses momentos, né, normalmente no hospital, que o paciente está no pior estado possível, tá? Logo após a lesão, e a medula entra num estado, né, ali abaixo da lesão, de diminuição de função fisiológica, bioquímica, na tentativa de preservar mais células. Então, esse paciente ele tem paralisia flácida, arreflexia, perda total da sensibilidade, ausência de função autonômica, com bexiga neurogênica flácida e relaxamento do esfíncter, totalmente dependente, tá? Então, esse é um estado fisiológico natural que acontece logo após a lesão e onde a gente tem diminuição das funções. É como se o sistema nervoso, os neurônios, a medula entendesse o seguinte: opa, eu tenho que diminuir minha função aqui, porque se eu continuar trabalhando na mesma demanda metabólica, precisando do mesmo tanto de oxigênio que eu preciso, vou piorar o quadro, porque não vai chegar, tá? Então, essa é a primeira fase. E aí, essa fase, normalmente, nessa lesão aqui que a gente está falando, né, onde houve essa interrupção, ela é seguida de uma fase hiperreflexa, uma fase onde passa o choque. Existe na literatura algumas classificações, essa aqui é uma delas, tá? Então, o choque medular, ele pode durar de 24 horas até meses, tá? A maior parte das literaturas fala até 4 meses, pode durar o choque, e tem as características que a gente falou ali, a reflexia, a flacidez, perda sensitiva abaixo do nível. A fase aguda pode durar semanas até meses, e o paciente tem hipotonia e hiporreflexia, que vai ser seguida depois de espasticidade. Você fala assim, choque e fase aguda parece. Parece, gente. Então, por isso que eu estou trazendo. São classificações, são nomenclaturas que eu já vi aparecendo, né, em livros, em referências e em provas. A fase intermediária de 6 meses a 2 anos, onde vai tendo um aumento gradual da espasticidade. A fase crônica, que é quando tem a reabsorção total do edema. Normalmente, a fase crônica, a gente já tem o estabelecimento do prognóstico definitivo. Então, o que o paciente tem para melhorar, ele vai melhorar até 2 anos, isso normalmente, de maneira geral. E a fase tardia, que ocorre diminuição do volume medular na região afetada, com afilamento da medula, né? A medula sendo substituída por tecido fibroso, porque é a formação da cicatriz. Então, deixo aqui para vocês essas classificações que eu já vi aparecendo em referências, tá? De qualquer forma, pessoal, o que que eu tenho que entender, né? Que na fase de choque, ele está no pior estado possível e está tudo diminuído. Na fase reflexa, né, ou na fase seguinte, é quando vai aparecer a espasticidade, aparecer a hiperreflexia. Normalmente, quando o paciente vai melhorar, por exemplo, né, ele teve uma lesão incompleta, ele vai ter melhora, essa melhora aparece quando volta a espasticidade.
Então, quando aparece a espasticidade, se tem potencial de recuperação, é quando o paciente vai começar a apresentar esses sinais de recuperação. Na fase de choque, ele não apresenta. Bem, um outro ponto que a gente tem importante para pensar em relação à lesão medular é que a gente tem muita complicação da lesão medular. Então, as complicações, elas são muito frequentes, são muito importantes e são muito limitantes. Tem algumas complicações que imediatamente já, né, quando o paciente está hospitalizado, elas já são soberanas. Então, por exemplo, complicações respiratórias. É muito importante já desde o começo, além da toda alteração da mecânica ventilatória, a complicação mais comum que a gente tem é a pneumonia, na fase hospitalar ainda. A gente também tem na fase hospitalar, não está escrito aqui, eu vou anotar aqui embaixo, um risco muito grande para o desenvolvimento de TVP, trombose venosa profunda, e a consequência da TVP, que é o TEP, né, o tromboembolismo pulmonar. Então, também é uma complicação comum ainda da fase hospitalar, e a depender de como esse paciente ele for assistido no hospital, gente, também pode acontecer com ele ainda na fase hospitalar o desenvolvimento de úlceras de pressão. Embora as úlceras de pressão elas sejam um problema, né, para o lesado medular por toda a vida, é um risco que ele vai ter para sempre por conta, né, das alterações sensitivas, as alterações de movimento que ele apresenta. Mas essas 3 são alterações aí, que a gente já destaca, vou circular aqui de vermelho, tá? Como complicações que acontecem muito na fase hospitalar. Tem outras complicações que demoram mais a aparecer. Então, assim, alterações urinárias também são imediatas. A gente viu ali atrás, né, que o paciente desenvolve bexiga neurogênica. Então, a bexiga neurogênica, gente, é um problema também, principalmente que eu falei, o controle da bexiga está lá embaixo, né? Então, em qualquer ponto que o paciente tenha lesão na medula, ele vai ter complicação relacionado ao controle de bexiga, controle de esfíncter, a continência, tá? A disreflexia autonômica é uma alteração importante para pacientes com lesão acima do nível T6. Então, para cima de T6, a disreflexia autonômica se destaca. A espasticidade vem depois do choque medular, que a gente já falou, né? E a atrofia, contratura, osteoporose, ela já é mais tardia, né? Vai acontecer mais com o tempo. Dentro das complicações musculoesqueléticas, a gente ainda tem, deixa eu anotar aqui que é importante, a ossificação heterotópica, que é a formação, gente, de espículas ósseas, especialmente na cabeça do fêmur, tá? Forma espícula óssea. E outra que a gente tem é a miosite ossificante, também a complicação mais tardia, ossificante, que é a formação de calcificações no meio dos músculos, tá? Então, no meio do músculo apresenta ossificações. Pelo que eu estou apanhando aqui na minha memória, essas são as complicações principais. E tem algumas que aparecem mais, outras menos. A urinária a gente vai falar junto. Então, assim, uma que é importante já da gente conhecer é a bexiga neurogênica, tá? Então, a bexiga neurogênica, ela é algo que realmente acompanha a lesão medular. Esse centro aqui, ó, de S2 e S4, é o centro do controle da micção, o principal centro que a gente tem. Então, por mais baixa que seja a lesão, compromete a bexiga, o funcionamento. E a gente vai ter 2 tipos de bexiga neurogênica, a flácida e a espástica. Então, assim, gente, via de regra, presta bastante atenção aqui. Via de regra, toda lesão acima de S2 a S4 vai virar bexiga neurogênica espástica. Então, de novo, né, de C2
até S3 vai virar bexiga neurogênica espástica, tá joia? Por quê? O paciente vai ter espasticidade também. Então, se na primeira fase, beleza, tá flácida porque tá na fase de choque, mas depois se torna espástica. A bexiga neurogênica flácida, ela acontece quando a lesão é no centro. Então, S3 não, né, gente? Deixa eu colocar aqui S1. Desculpa, corrigem aí, até S1. A neurogênica flácida acontece quando a lesão é no centro, que controla a micção. Então, quando a lesão é S2, S4, que já pega essa região de cone medular, aí o paciente vai apresentar a bexiga neurogênica flácida. E a gente estuda, né, essa parte aqui de S2, S4, cone medular, como uma síndrome, tá? A gente não estuda dentro da lesão medular, a gente vai ver depois como síndrome. Então, assim, pessoal, já pegaram aí? Toda lesão acima do cone gera bexiga neurogênica espástica, na fase crônica, né? Na fase aguda, é flácida mesmo. E aí, qual que é a diferença? Na bexiga flácida, o paciente não vai ter contração do detrusor. Então, a bexiga vai encher, 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 ela vai aumentar de volume e o detrusor não contrai para esvaziar a bexiga. E o paciente acumula um grande volume residual e acaba tendo complicações ligadas a isso. Na bexiga espástica, o que que acontece? Da mesma forma que a gente tem a espasticidade na perna, a gente tem a espasticidade na bexiga. Então, o detrusor fica contraindo o tempo todo, só que não contrai de forma eficiente, não contrai da forma como deveria contrair. Então, é muito comum, por exemplo, que na bexiga espástica a gente tenha um volume residual de urina muito grande, inadequado, que pode levar a complicações, né, como infecções. É muito comum que a gente tenha a contração simultânea do detrusor e do esfíncter. E daí, se tem a contração simultânea do detrusor e do esfíncter, aumenta a pressão dentro da bexiga e pode ter refluxo aqui pelo ureter, que vai lá para o rim, né? E daí pode fazer um quadro de hidronefrose, lesão no rim, por conta desse fluxo aqui para cima. Entre outros problemas. Aqui tem uma ilustração só, né? Numa micção normal, o que que acontece? A bexiga contrai, né? O detrusor contrai, o esfíncter relaxa e a gente faz xixi. Se a gente tem a dissinergia, muitas vezes o detrusor contrai e o esfíncter contrai ao mesmo tempo. Então, essa bexiga não é funcional, não vai ter função como deveria ter. O que que vai acontecer aqui, gente? Principais consequências, né? Então, a infecção urinária é uma consequência importante. Deixa eu. Aqui é infecção, tá? A incontinência urinária também é outro problema. Também a litíase, que é a formação de pedras, de cálculos renais, né? São problema. E, normalmente, o que que a gente vai ter de característica? Na bexiga espástica, vai contrair o tempo todo, então o paciente perde urina o tempo todo, muitas vezes ele tem que ficar de fralda, ou às vezes usa sonda, né? Fica com a sondinha lá, o saquinho do lado, não sei se vocês já viram. Na bexiga flácida, ela aumenta de volume e aí só sai realmente com cateterismo. Aí tem que fazer o cateterismo e tudo mais. Ai, professora, na espástica faz o cateterismo também? Faz o cateterismo também, mas a gente tem contração na espástica e na flácida a gente não tem. Então, a gente tem aqui, deixa eu só anotar, a hidronefrose, que pode ser uma complicação também para bexiga. Muitas vezes, como tratamento médico, tá? O que que vai acontecer?
O médico até prescreve medicamento para relaxar o detrusor, para ele ficar menos reflexo. E com isso, ele ficando menos reflexo, a gente tem possibilidade, o paciente tem possibilidade de armazenar um volume maior e fazer o cateterismo em horários pré-determinados, né? Isso melhora a independência da pessoa, para a pessoa não ficar perdendo urina o tempo todo. Mas as complicações, né, da bexiga, elas são muito frequentes, na verdade, ela vai acontecer em toda a lesão. Bem, diferença da lesão completa com a lesão incompleta. Muitas vezes, gente, lesão completa tem perda total, né, desse controle. Na lesão incompleta, algumas vezes o paciente sente a vontade de urinar, sente que a bexiga está cheia, às vezes consegue controlar esfíncter. Então, isso vai ser uma diferença, tá? Mas quem tem lesão completa não consegue controlar, tá? O tempo todo vai ter perda e aí vai tendo, né, o controle medicamentoso e o controle das complicações da complicação. Então, a bexiga neurogênica gera complicação. O outro problema que a gente pode ter é a disreflexia autonômica. Eu vou falar disso, depois eu abro para perguntas. Então, na disreflexia autonômica, gente, uma coisa que a gente tem que guardar, né? Lesões aqui acima de T6, tá? Então, o que que acontece nessas lesões acima de T6? A gente perde a maior parte do controle do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso autônomo simpático. Esse controle todo fica ali na região medular, mais ou menos da altura de T1 até a altura ali de L2, e que são as raízes do sistema simpático, e aí o paciente perde esse controle. Além disso, muitas informações que vêm do parasimpático aqui em cima, que vêm do vago, não chegam na parte de baixo, onde tem que chegar, para ajudar a ter esse controle das respostas autonômicas. Então, na disreflexia autonômica, o que que acontece? Por N motivos, né, qualquer motivo que o corpo possa interpretar como uma ameaça, então, às vezes, o paciente está com uma bexiga muito cheia, tá? Isso leva sinais aferentes até a medula, só que essa informação não chega no cérebro. Só que a medula responde, é como se a medula entendesse assim, pô, essa pessoa está em perigo aqui, está acontecendo um problema e é um risco. E aí a medula responde causando uma vasoconstrição periférica bem grande e aumento da pressão arterial, tá? Então, isso que é o comum de acontecer na disreflexia autonômica. Você tem um motivo, aqui o exemplo que está dando é a bexiga, poderia ser outra, tá? Pode ser constipação intestinal, pode ser uma lesão na pele, pode ser uma unha encravada. Mas o corpo interpreta como um risco. Então, ele leva informações para a medula, informações aferentes sobre esse risco. A medula responde com vasoconstrição, com uma resposta massiva do sistema nervoso autônomo simpático. A vasoconstrição causa hipertensão, causa aumento de pressão. O aumento de pressão, gente, ele é captado pelos barorreceptores. Então, os receptores de pressão do nosso corpo identifica. E aí, uma resposta normal que a gente tem ao aumento de pressão é a bradicardia, porque foi, né, captada pelos receptores. E aí, então, a gente vai ter, né, esse ciclo. O que que acontece, então, na disreflexia autonômica como sintoma? Os principais, hipertensão e bradicardia. E aí, se for um caso muito grave, o paciente pode realmente ter choque, né? Ele pode ter parada cardíaca por conta desse sintoma aí muito grave que ele está tendo. Mas, inicialmente, a gente tem uma resposta importante do sistema simpático causando problema, e depois, né, a bradicardia ali pelo parasimpático agindo no coração,
levando essa para tentar diminuir a pressão da pessoa. É muito comum a pessoa também sentir dor de cabeça, é muito comum a pessoa sentir desconfortos, né. Um sintoma que é relatado na literatura, que já vai aparecer em prova, é suor em uma hemifase só, então uma resposta também do sistema nervoso autônomo ali àquele processo, mas só para a gente entender o que está acontecendo na disreflexia. E aí qualquer lesão acima de T6, qualquer nível acima de T6, tem esses sintomas, aumentados, exacerbados.